Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Ferruzzi, estou aqui em mais um quadro Saúde e Sucesso do programa Lucre Mais. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Dani Dreyer. Oi, Dani, tudo bem? Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse dia. Eu também estou muito feliz de te receber. A Dani, ela é consultora de imagem, consultora de moda. Qual que é o termo correto, Dani? Consultoria de imagem e estilo. Então, a Dani é consultora de imagem e estilo e ela está aqui para conversar com a gente sobre a importância da imagem pessoal nas nossas vidas, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, Dani, eu tenho uma pergunta já para você. Manda, A vamos gente lá. fala esse nome, consultoria de imagem e estilo. Quais são os elementos que compõem a imagem pessoal de alguém? Fer, primeiro de tudo, é muito interessante pensar que a nossa primeira impressão é transmitida através do visual. Então, tudo aquilo que nós conseguimos ver compõe a nossa imagem pessoal. Então, seja através dos cortes de vestimenta que nós estamos utilizando, as cores que nós estamos utilizando, o nosso cabelo, o corte, a make e até o tom de voz que a gente usa, a nossa fala e o modo como a gente se comunica interferem na primeira percepção da pessoa, que pode ser muito assertiva ou não. Então, ter um alinhamento entre o nosso interior e o exterior é o que faz com que a gente tenha uma imagem de poder e de sucesso. Então, é conseguir fazer, colocar na vestimenta todo o nosso potencial. Usar estratégias para fazer um bom posicionamento profissional, através do uso dos cortes que emanam isso para o nosso interlocutor, e por conseguinte, acaba que nós também nos sentimos assim. Quando o nosso interlocutor consegue perceber isso através dos cortes e das cores, porque é um fenômeno que acontece de forma neurológica, nosso cérebro percebe isso, a gente coloca de forma estratégica. Então, a gente torna-se nós conseguimos ser o que parecemos ser. E vice-versa, parecemos ser aquilo que somos. A vestimenta é comunicação de personalidade. E colocar esses elementos todos nos ajudam a dizer quem somos antes de nós contarmos quem somos. É maravilhoso. É uma primeira impressão, né? É, É algo imediato que a gente faz sem pensar. sim, sem pensar. Entre todos esses códigos, esses fatores, eu acho que o nosso rosto, ele é a nossa imagem pessoal mais forte, porque ele expressa a nossa individualidade. Quando a gente é criança, a criança já se reconhece no espelho, né? Ela já sabe que ela é assim. E isso muda a forma como ela se vê e também a forma como as pessoas nos veem é através do nosso rosto, né? É muito interessante que, até você falando isso, a gente imagina, né? As fotografias que nós temos como reconhecimento dos documentos pessoais, todas são através de uma foto da face. E é bem importante pensarmos sobre isso, porque no visagismo, Fer, para você ter uma ideia, nós usamos e utilizamos técnicas que a gente projeta de acordo com a necessidade da cliente o que ela gostaria de sentir e fazer as outras pessoas sentirem. Então, por exemplo, nós estudamos sobre os cortes de cabelo que mulheres que são mais adocicadas tendem a gostar de usar franja. Porque quando a gente cobre essa região aqui da nossa face, a gente torna as nossas emoções muito mais visíveis. Porque essa parte é a parte da cognição, essa parte é a parte da nossa inteligência. Então, Uhum. quando a gente cobre a testa, muito automaticamente as nossas emoções são percebidas mais facilmente através do olhar e através do sorriso. E quando uma mulher deseja emitir outros tipos de características, como autoridade, poder, a ideia é de que essa testa esteja sempre à mostra com essa parte da inteligência bem evidente. Então, sim, o rosto é muito importante também na comunicação da nossa imagem, com certeza. Legal. E eu ia te perguntar mesmo sobre isso, né? Sobre o visagismo. A gente também usa muito visagismo na área da harmonização facial, Uhum, baseado nas linhas, o que que elas significam para quem está vendo a gente. Então a gente controla a imagem que a gente quer transmitir. sim. Mas o que eu ia te perguntar era sobre essa questão de transmitir autoridade. Então, na verdade, existe uma intenção quando a gente quer posicionar a nossa imagem, existe uma intenção do que a gente quer transmitir. O que recursos você usa quando uma pessoa quer transmitir mais autoridade ou mais acessibilidade, mais doçura, mais leveza, por exemplo?
De forma muito simples, eu vou explicar, mas é claro que aí cada caso é tratado individualmente. Mas de forma simples, toda linha curva, toda linha que é mais abaulada, que tem detalhes mais suaves, elas também comunicam mais suavidade. Da mesma forma que cores apasteladas também comunicam isso. Então, vamos pensar em vias opostas. Quando uma mulher é mais doce, mais delicada, é mais suave na fala e no comportamento, é muito natural que ela opte por tecidos mais leves, roupas mais fluídas, contraste de cores mais suaves e que ela opte também por acessórios que sejam em formatos de botão, bolinha, pérola, tudo que já lembra esse universo mais curvo. De outra maneira, quando essa mulher gosta e é mais empoderada, mais forte, com mais autoridade, ela vai fazer uso de cores mais contrastantes, combinações mais inusitadas, um pouco mais agressivas ao olhar. E um detalhe interessante, os acessórios também são muito mais exuberantes, muito mais robustos. Eles não passam desapercebidos. Então, ao invés da gente caminhar na delicadeza, a gente usa outras estratégias. Armações de óculos também, que sejam bem chamativas, que tenham um acetato de cores fortes. Então, tudo isso emana a personalidade de quem usa. Então, e faz o contrário. Ao invés de ir para essa linha curva, as linhas passam a adotar um formato mais reto e, de repente, até geométrico dentro dos hexágonos e quadrados também. Legal, então linhas mais retas, elas vão comunicar um pouco mais de dureza, mais autoridade. Mais força. Mais força. E linhas mais curvas vão comunicar uma doçura, uma acessibilidade. Exatamente. E com essa história hoje da internet, falar muito sobre empreendedorismo, falar sobre gerar autoridade, a gente vê uma mulher que é mais doce, que é mais delicada como uma coisa ruim. Dá a impressão que todo mundo quer passar autoridade. Sempre, né? E eu acho que, às vezes, a gente precisa ir por outro caminho. E se a gente não é essa pessoa dura, não é essa pessoa... A gente pode ser empoderada, mas não necessariamente essa pessoa dura, com regras muito rígidas. Não dá pra gente expressar quem a gente não é. Exatamente. Porque aí fica parecendo um personagem, né? Não, e seria um risco. Então, a consultoria, ela não tira uma persona de quem ela é, de onde ela pertence, e sim faz um refinamento daquela estrutura como um todo. Então, vamos pensar de forma bem tranquila de entendermos. Se é uma mulher que deseja ter autoridade naquilo que ela faz, vamos imaginar, você é uma dentista. Mas é uma dentista que tem um nicho infantil. Ela só lida com crianças muito pequenas e talvez a criança tenha até medo de ir ao dentista. E seja uma mulher doce, suave, muito tranquila para lidar com a infância. A estrutura reta sobre os ombros vai falar de autoridade. Então, vamos imaginar, então, que ela estivesse com uma camisa que fosse estruturada sobre os ombros. Essa estrutura já fala de autoridade. Mas se essa blusa for cor-de-rosa, um verde claro, um azul suave, ela consegue comunicar através do corte autoridade, mas através da cor acesso. Então, a gente consegue... com os cortes e cores, fazer essa... como é que eu vou lhe explicar? Essa junção daquilo que essa mulher precisa. Precisa de autoridade, nós temos através do corte, precisa de acesso e doçura, a gente tem através das cores, ou vice-versa. Coloca, de repente, uma peça que tenha detalhes mais curvos e mais suaves, com uma cor um pouco mais forte. Mas se fosse num caso assim, uma dentista com nicho infantil, daria para transmitir. Ou através até de uma peça estruturada como um blazer, mas que os acessórios fossem muito delicados também. Ou estampas que remetessem a um universo mais delicado, entende? Entendo. Perfeitamente. E assim, você falando isso, eu lembro, né, de quando a gente conversou, que eu fiz a minha consultoria. Para mim foi inclusive, muito... ela está linda e maravilhosa, né? Ai, obrigada. Essa mulher é linda, meu Deus do céu. Pessoalmente, ela é muito mais linda ainda. Ai, meu Deus, obrigada. Bom, então, quando eu fiz a consultoria, eu tinha uma certa dificuldade de definir o meu estilo pessoal. Né? A gente falou de imagem pessoal e dentro da imagem tem o estilo. Tem. Que seria as coisas que a gente gosta de usar, eu posso definir assim? O estilo é a comunicação da nossa personalidade mesmo. É o nosso comportamento em forma de vestimenta. Entendi. São 7 grandes estilos universais, mas cada pessoa tem em si 3 estilos. E eles vêm caminhando assim, de forma primária, secundária e terciária. Quando a gente descobre o estilo de alguém, são os 3 estilos fundidos, atrelados um ao outro, e aí sim a gente constrói o nosso estilo pessoal.
E eu ia falar justamente isso, que eu achava muito chato que a gente tivesse que ter um estilo só. Porque a gente não é uma pessoa só todos os dias da semana, a gente não é um tipo de pessoa no trabalho ou em casa ou no nosso lazer. Então, quando eu descobri que tinha mais de um estilo, que eu podia ter mais de um, eu achei o máximo, né? Sim. E aí eu também entendi que tem que ter muita sensibilidade do profissional para conhecer as linhas, as cores, as ferramentas que existem e a gente fazer como se fosse um jogo de perde e ganha. Se você vai usar uma linha reta e você quer passar uma imagem mais suave, você vai usar uma cor mais suave. Se você tá com a cor correta da sua paleta, você não precisa talvez usar o acessório e ficar preso naquele acessório. Então, eu achei sensacional, porque eu gosto muito dessa ideia de conhecer as regras, mas a gente saber personalizar para cada pessoa. Exatamente, seria criminoso obrigar uma pessoa a usar aquilo que ela não sente vontade. Inclusive, eu faço muitas análises de coloração pessoal. E quando a cliente recebe aquela paleta, eu digo: olha, entenda que isso daqui não é uma prisão. Isso daqui é o teu conhecimento para você entender. Ah, olha, eu sou a prova viva. Eu sou uma consultora que usa roupas fora da minha paleta. O amarelo da minha paleta é um amarelo bebê. E eu tenho um conjunto de blazer amarelo bebê. Fica lindo na minha pele. Mas, se eu amei esse amarelo, se ele tem o volume projetado nos ombros, que é uma coisa que o meu biotipo pede, o que é que eu faço então para que não seja tão prejudicial? Ah, então eu vou respeitar a make? E se naquele dia eu não quiser respeitar a make? Também, porque eu gosto de vermelho e a minha paleta pede para que seja cor-de-rosa. Então eu vou usar um acessório mais robusto na temperatura fria, que é a temperatura da minha pele, para equilibrar as coisas. Então a paleta ela nos direciona, mas ela não pode nos aprisionar. Se a gente ouvir dizer, olha, agora eu só posso usar isso, não foi adequado, não foi legal, porque não pode. Nós não podemos nos aprisionar nem por cores, nem por cortes e principalmente, Fer, pela moda. Porque daí nós seríamos escravos. Porque, veja, o nosso estilo permanece ao longo dos anos. É até uma frase da Coco Chanel. A moda sai de moda. Então, nós ficaríamos muito escravizadas com isso. Então, quando você conhece seu estilo pessoal, tanto faz se aquilo está vigente naquele ano, naquela estação ou não. Aquilo fala contigo, aquilo te representa. E você usar isso ao longo dos anos é muito prazeroso. É sinal que você fez um investimento certeiro. Fez pela sua personalidade. E não porque alguém disse que aquilo está usual no momento, por 3 ou 4 meses. Não, isso é muito legal. E eu queria muito te convidar para vir aqui, porque eu adoro moda, né? Eu sempre falava assim, gente, não parece, mas eu amo moda. Mas agora que eu estou me vestindo melhor, eu posso dizer, olha, parece sim, tá? E eu quero que pareça cada vez mais. Eu adoro moda porque eu não vejo isso como uma futilidade, eu vejo isso como um autocuidado. A gente se vestir para o mundo e para os compromissos que a gente tem e para a gente mesmo, para ficar em casa, e a gente ter a melhor imagem possível. Sim. Através daquela roupa que você gosta, que te traz uma lembrança, que te traz um conforto. Então, eu sempre quis trazer essa parte da imagem pessoal para o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com uma imagem pessoal daquilo que representa a gente, que é o nosso rosto. Tanto na parte de harmonização, quanto na parte de estética dental. E aí eu comecei a ler algumas coisas sobre visagismo, porque se fala muito por aí sobre visagismo na harmonização, mas pouca gente realmente vai beber na fonte. Eu fui beber na fonte e eu entendi todas as ferramentas e eu acho que é muito claro que o visagismo não pode aprisionar a gente. E como que isso se traduz na harmonização? A harmonização hoje está sendo muito mal vista, porque ao invés de harmonizar com o rosto da pessoa, todo mundo está ficando com o rosto quadrado. Exato. Porque todo mundo acha que a única imagem possível é essa imagem de linhas retas, empoderadas, e às vezes você vai desconfigurar o rosto de alguém. Exato, Fer. E é tão delicado da sua parte trazer esse assunto, porque nós entendemos que o rosto hexagonal ou quadrado, ele é um dos rostos mais solicitados, digamos assim, ou mais almejados, desejados, mas a harmonização eu entendo também, até você conhece a minha opinião, né, mas as meninas não, eu tenho um rosto oval, e o gerenciamento do envelhecimento através da harmonização é uma coisa que me fascina.
Então, assim, você consegue, olha, quando eu tinha uns 25 anos, uns 30 anos, o meu queixo era mais empinado, eu não tinha um bigode chinês tão marcado, eu não tinha rugas tão profundas, a minha marca de olheira não era tão expressiva. Mas aí com os produtos consigo eliminar um pouquinho, gerenciar esse envelhecimento sem que eu tenha que ser pertencente de um rosto quadrado. Então, assim, isso é maravilhoso, que as pessoas têm que levantar isso que você está levantando, trazer à luz isso que é interessante. Não desconfigurar, mas melhorar, trazer viço, saúde, esse reconhecimento no espelho, porque fica até mais fácil, porque a pessoa ela não deixa de ser ela. Ela continua sendo ela, mas da melhor maneira possível. Exatamente. É lindo isso, né? A gente quer embelezar sem mudar. E a gente precisa entender os pontos fortes desse rosto e valorizar esses pontos. É igual maquiagem, né? A gente passa o iluminador no ponto que a gente quer que apareça mais. E você vai passar um corretivo numa área ali que tá escura, que tem uma mancha, alguma coisa assim. Sim. Então, a nossa intenção com a harmonização, como o próprio nome diz, é harmonizar o seu rosto com características que combinem com ele. E não tornar todo mundo com o rosto quadrado, todo mundo com queixo muito projetado, com a boca muito grande. E aí entra outra coisa, que você falou do estilo, que é a nossa personalidade. E aí, existem, dentro de um trabalho de estética facial, existem diferentes estilos. E o estilo não pode ser o meu também, ele precisa ser o do cliente. Exato. Então, tem mulheres que elas gostam daquela bocona. Que elas têm um estilo sensual e que elas querem que apareça. E é provável que seja ou do estilo sensual ou do estilo moderno, que são estilos muito exuberantes. Então, eles gostam de aparecer, gostam de chamar atenção e não tem o menor problema com isso. E tá tudo bem. Mas uma mulher clássica, que gosta do tradicionalismo na vestimenta e é uma mulher conservadora, muito provável que ela passe a vida toda apenas gerenciando a qualidade da pele, a estrutura da face, ao invés de fazer um procedimento que todos vão notar, né? Pelo menos é uma percepção que eu tenho. É assim que você percebe lá no consultório? Com certeza. Tem pessoas que querem um bocão, que elas já têm a boca bonita, desenhada, mas elas querem que aquela boca sobressaia na imagem delas. E isso é uma comunicação, é como elas querem se comunicar com o mundo. Sim. Isso é do estilo delas. Geralmente essa mulher, ela gosta de uma roupa mais sensual, ela tem um cabelo que aparece mais, ela vai usar cores mais fortes, então nela combina. Sim, ela segura a onda, né? Do look e do bocão também. E do bocão. Agora, tem pessoas que, fala baixinho, não quer aparecer, que é uma coisa delicada, não quer que o marido perceba que fez, porque também existe esse estigma de que, ninguém pode saber, porque vão me criticar. Sim. E aí ela quer um procedimento que às vezes aumenta um pouquinho, mas não muito. Ou ela também quer só o gerenciamento do envelhecimento. Sim. Que é uma das coisas mais legais também de se fazer, que é obrigatório, na verdade. É obrigatório. É autocuidado, né, Fer? É autocuidado. Assim como a gente levanta todos os dias e passa protetor solar, a gente também tem que se cuidar. Eu brinco com as minhas clientes e falo muito, muito sincera com elas. Olha, as pessoas não merecem olhar para nosso rosto, olhar para nossa carinha do jeito que a gente acordou. Do jeito que a gente amanheceu. Eu falo, gente, é desrespeitoso. Eu falo, nós vamos viver aqui nessa vida o quê? 80, 90 anos? É tão pouco, é breve, passa tão rápido. Por que não vivenciar os dias da melhor maneira? O que eu quero vestir hoje? Hoje eu quero colocar uma roupa bem colorida, bem alegre, porque é assim que eu estou, é assim que eu quero ser percebida. Então, isso me impulsiona também a agir dessa forma. Eu te contei de uma pesquisa que tem chamada Include Cognition no nosso atendimento. Lembra? Olha, e é maravilhoso. Exatamente por isso. Os nossos neurônios, eles não sabem distinguir sentir, pensar e fazer. Então, logo, a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor. Porque quando a gente cuida do sorriso, cuida do rosto, cuida do cabelo, cuida da imagem pessoal como um todo, e você se olha no espelho e tem aquela impressão, nossa, eu tô bonita, olha como eu estou segura, o seu neurônio ele já não sabe se você está pensando que é segura, se você está se sentindo segura ou se você está se fazendo de segura. O fato é, como ele não interpreta essas informações, ele passa a agir para honrar o que você pensou, viu ou sentiu. Então é maravilhoso. A vestimenta é todo um código que nos impulsiona a fazer aquilo que eu falei bem no comecinho, a ser o que parecemos ser. E é maravilhoso. E o teu trabalho é fundamental.
Assim como eu entendo que o meu também ajuda muitas mulheres. Então, eles são complementares. Porque também, se eu ajudo na vestimenta e ela está infeliz com a face, ela também não terá um caminho tão exitoso quanto unir esses dois trabalhos também. Sim. E até tinha uma pergunta que eu tinha preparado e agora ela calha bem com isso que a gente está falando, né? A gente a gente pode passar a imagem que a gente tem a intenção de passar. As pessoas têm clareza sobre a imagem que elas querem passar? Não. Elas podem ter a impressão... Porque assim, ó, tem uma pergunta que eu faço na anamnese que é assim, olha, e é fato, em menos de 7 segundos você emite a sua primeira impressão. Vamos imaginar que eu estou te conhecendo agora e não sei seus valores, sua essência, suas características, eu te desconheço. Eu apenas passei por você na rua, mas o meu cérebro fez uma primeira impressão sobre você. O que você acha que as pessoas pensam sobre você quando elas te veem? As pessoas falam, eu não tenho a mínima noção. Eu não sei o que eu passo. Mas o que eu gostaria de passar, isso que você perguntou, né? Eu gostaria de que eu passasse a mensagem de uma pessoa elegante, de uma mulher segura. Geralmente vem essas questões. E aí ela não sabe o que fazer para ela sentir-se segura ou aprender a comprar roupas que emanem isso. Porque às vezes, em muitos momentos, são mulheres potentes, que têm um currículo maravilhoso, trabalhos incríveis, mas aí na vestimenta ela não consegue emitir aquele valor que ela tem. Tem vários casos de cliente, assim, que falam, olha, quando eu abro a porta do meu consultório, as pessoas olham para mim e elas têm a impressão que eu sou estagiária. Isso já aconteceu comigo. Quando tem rosto jovem pode acontecer isso. E até a vestimenta, por exemplo, porque eu gosto de All-Star. Tá, mas tudo bem, como é que eu vou... E você emite... Porque é aquilo que a gente falou, a gente vai fazer um combinado, então. Então, os meus acessórios podem ser mais robustos? Eu posso estar com um blazer e all-star? Claro que pode. Aí eu posso estar de jeans e blazer e all-star? Sim, você pode estar como você quiser. Você pode estar de t-shirt e calça de alfaiataria. Então, assim, a gente precisa entender quem é essa mulher, para daí usar os elementos para torná-la aquilo que ela já é, só não está expressando. Legal, tem que ser esse combinado mesmo, né? Porque não dá pra gente colocar todo mundo terninho igual, prender o cabelo pra trás igual e a gente querer passar a nossa autoridade dessa forma. Só que a gente tem que ser esperto e entender que a gente só tem lá 3 segundos, 5 segundos para causar uma primeira impressão. Então a gente tem que usar a nossa imagem a nosso favor. Sempre. E depois que eu li o livro do Visagismo, do Philip Hallowell, eu passei a fazer essa pergunta na minha anamnese também com as minhas clientes. Porque quando eu recebo uma cliente para fazer harmonização ou estética do sorriso, eu pergunto se ela está satisfeita com o sorriso, com o rosto, que nota que ela daria, além de outras questões de saúde, né? Mas eu passei a perguntar para elas assim, qual é a imagem que você quer passar? E aí elas falam, ai, não sei. Mas geralmente depois vem, mais elegante, mais confiante. Eu gosto muito dessa. Verdade. Mais confiante. A gente não fala mais bonita, porque assim, a beleza é muito particular, né? E é subjetiva também. É incrível como todas as pessoas são belíssimas, cada uma com algo que contribui muitíssimo. Então, assim, uma tem um olhar muito especial, a outra tem um movimento de mãos muito delicado. Então, assim, cada um de nós, todos nós, seres humanos, cada um de nós tem algo que é muitíssimo belo e é muito subjetivo. Então, certas pessoas vão olhar para o seu padrão e dizer bonito ou feio. Mas é um equívoco, porque, imagine, são tantas pessoas no mundo, cada um carrega em si, né? Particularidades, peculiaridades que o tornam único. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, a pessoa bonita é a pessoa que tá confiante, é a pessoa que tá segura. Concordo. E às vezes o que me incomoda não é o que te incomoda. E a gente precisa, então, entender qual que é a queixa dessa cliente, qual a imagem que ela quer passar. E aí sim a gente vai usar as regrinhas, vai usar as linhas, vai usar os pontos anatômicos que a gente estuda, no caso da odontologia, vai usar o conhecimento técnico, mas sempre em favor de trazer a personalidade do cliente para se expressar. Né? A personalidade do cliente, ela precisa estar presente no seu rosto. Como você falou, a gente tem que olhar no espelho e se reconhecer. Eu acredito que seja esse o movimento mais assertivo para qualquer tipo de tratamento. E você vê, é uma coisa tão importante, Fer, porque eu ouço com alguma frequência
E por vários momentos, década nova, fiz 30, fiz 40, fiz 50, essa mulher, especialmente mulheres, né, sentem mais, puerpério, pós-gestação. Então, esse olhar no espelho e não sentir-se conectada com aquilo que você está vendo é muito doloroso. E aí geram outras coisas, né? Uma ansiedade, uma tristeza, de olhar para si e achar que aquilo não lhe representa. Então, é triste, porque assim, você mora nesse corpo, né? Você mora nesse lugar. Então, é um privilégio poder olhar no espelho e falar, dentro daquilo que eu sou, pequenininha como eu sou, baixinha como eu sou, ou alta como eu sou, ou magra, ou não tão magra, ou gordinha, ou gorda, não importa. É olhar para aquele espelho e sentir-se pertencente do seu próprio corpo. Fala, eu moro aqui, estou muito feliz de estar aqui, com esse rosto, com esse cabelo, com esse corpo. E auxiliar nesse caminho é muito transformador. Ai, com certeza, é muito gostoso. Porque eu recebo pessoas que chegam lá, assim, desanimadas. E aí você vê que a expressão da pessoa muda. Então, eu faço muitos tratamentos de estética do sorriso. Aquelas lentes de contato, a gente muda a cor, muda a forma. E eu tiro fotos antes e depois. Essas fotos não servem só para rede social. Elas servem para o meu estudo e também para o cliente ver a mudança que aconteceu. E a gente tira foto sorrindo. O sorriso do antes... Ah, eu posso imaginar. Ele constrangido. Desajeitado. A pessoa não sabe nem sorrir. É aquela foto assim, tipo, nossa, eu não estou confortável e eu tenho vergonha de sorrir e eu não sei como eu quero que o mundo me veja. E depois, na foto do depois, o olho brilha. Isso chega a me arrepiar, assim, porque eu acredito. Muda totalmente. Todo mundo que é dentista, eu tenho muitos ex-alunos, colegas que me acompanham, eles sabem disso. A foto do antes não tem brilho e a foto do depois tem um brilho no olhar, porque a pessoa está feliz. Eu escuto os pacientes assim, ainda bem que eu te encontrei. Ai, porque era Deus. exatamente isso que eu estava procurando. E às vezes eu nem sabia que era um dente que eu queria... que eu precisava mudar. E que mudaria tanto. Que mudaria tanto. E é maravilhoso, porque assim, eu acompanho seus stories diariamente e eu vejo alguns casos que realmente me arrepiam também, porque eu fico pensando, olha a vida dessa pessoa agora. E assim, pegando um pedacinho da sua fala, quando você diz assim, eu não consigo sorrir, ou eu não gosto de sorrir, eu não me sinto confortável em sorrir. Meu Deus, a vida, ela já nos apresenta tantos desafios para você não poder sorrir com segurança. Não poder se mostrar, você tem que estar escondendo, né? Porque quantas pessoas a gente já viu ou conhece que ao sorrirem cobrem a boca, né? Preferem ou optam por colocar a mão sobre os dentes para as pessoas não verem. Então, assim, acho que ninguém merece sentir isso. E tem tratamento, está aí, então, assim, não tem porquê. Né? Se negligenciar, falo essa palavra negligenciar, mas com muito carinho na palavra, e às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente se negligencia sem perceber, colocando outras prioridades na frente, casa, carro, viagem, enfim, o que for. E não, né? Esse olhar precisa estar voltado para nós em algum momento para a gente viver uma vida plena realmente. Porque como você falou, a gente mora nesse corpo, a gente mora nesse rosto, a gente usa todos os dias, então o investimento que a gente faz na gente é o melhor investimento que você pode fazer. Sim. Em qualquer fase da vida. Você comentou sobre uma mulher que está no puerpério, sobre uma pessoa que casou, mudou de cidade. A gente vê que em momentos de transição da nossa vida, a gente se questiona se a gente está realmente vivendo a vida que a gente queria, se a gente está mostrando para as pessoas aquilo que a gente é, e a gente também vai mudando em vários momentos. E a gente já conversou que as nossas clientes, né, as minhas pacientes, suas clientes, têm em comum que em momentos de transição elas não se reconhecem mais. Fala para mim quais são os principais momentos que você percebe que as suas clientes não se reconhecem e que a consultoria de imagem faz tanta diferença. A consultoria de imagem faz muita diferença, até para quem chega em mim falando assim, olha, eu só sei usar preto. Mas ela faz uma diferença absurda quando ela trata de mulheres pós-divórcio, porque aquela culpa do relacionamento que deu errado, quando ela vai tratar de uma mulher que recebeu uma promoção no trabalho, ou ela está prestes a receber uma promoção no trabalho e ela é questionada sobre isso, olha, mas nesse cargo você vai ter que mudar um pouquinho sua vestimenta. Então, assim, poxa vida, mas a minha potência não bastou?
Porque daí ela vai precisar realmente exportar aquele valor de verdade. Às vezes ela não estava sendo vista. E às vezes também assim, o cargo traz uma mudança, mas se você não conhece as ferramentas da sua imagem, você vai mudar do jeito que os outros querem que você se vista. Exato. E se você já conhece, você vai mudar do seu jeito. Você vai trazer o que o seu trabalho pede, mas você vai mudar do seu jeito. Exato, Fer. E aí tem aumento de peso significativo, por N fatores, ou gestação, ou distúrbios alimentares. Então, eu visto um manequim 42, de repente eu visto um 48. Eu não tô achando 48 no shopping. Então, assim, o que é que eu faço com isso? Como é que eu vou vestir agora? Ou perdas também de peso significativas. Eu fiz um procedimento ou um tratamento e eu perdi aí 70 quilos. Aí é uma confusão, porque o que acontece? Naquele momento que essa cliente estava vestindo ali 62, 64, ela não encontra peças, porque parece que a indústria não enxerga a necessidade de vestir em qualquer corpo. Sobretudo, qualquer pessoa merece ser vestida do jeito que sonhou, mas não tem, de fato, é difícil de encontrar. Quando ela pode entrar ali no 38, 40, ela não sabe quem ela é. Porque ela pensa que ela nunca usou uma mini saia porque ela não pôde, agora ela quer colocar. Ela nunca colocou um top cropped de barriga de fora, agora ela quer colocar. Só que agora ela não tem mais 17 anos, agora ela tem 60. Aí como é que ela com 60 vai colocar um top cropped de mini saia? Até pode, mas tem que saber como, mas não é qualquer cropped, não é qualquer saia. Então, assim, é claro, todo mundo pode usar, mas os cortes não serão. E outra, ela vai emitir uma mensagem que não combina com aquilo que ela deseja. Exatamente. Então, assim, eu sou uma mulher de 60 anos que busca elegância, mas ela vai falar sobre outra coisa. Vai falar sobre provocação, sobre sedução, sobre envolvimento, sobre sensualidade, mas não vai falar sobre elegância, não naquele momento. Então, assim, tem esse equívoco, às vezes, de construção do armário, quando acontecem essas coisas, perder aumento de peso, divórcio, ou maternidade, ou puerpério. Então, isso acompanha a mulher por longos períodos de tempo. Porque ela perde o protagonismo na gestação, porque daí, né, todo mundo conversa com aquela barriga, não conversa com a mulher dona da barriga, né? E quando tá gestante é mais complicado ainda pela questão da autoestima, porque a gestante, ela é limitada e ela não pode fazer nada, porque tudo vai prejudicar o bebê. E ela não pode pensar nela, nem ter vontade de fazer um procedimento estético, ela não pode. Nem pintar cabelo, né? Nem pintar cabelo. Sim, então assim, tem várias coisas. Então a mulher nem se tratar desconfigura... de dente, o que é mentira. É mentira isso? É mentira. Jura? A gestante, ela pode tratar de dentes, a gente evita alguns procedimentos, mas fazer, por exemplo, limpeza durante a gestação diminui o risco de parto prematuro. Nossa! Nossa, Fer, você podia repetir isso, né? Porque tem muita cliente gestante. Tá, então eu vou repetir, ó. Isso é maravilhoso! Se você é gestante, você tem que fazer um pré-natal odontológico. Você precisa cuidar da saúde das suas gengivas, porque se você tiver alguma inflamação na gengiva, isso aumenta o risco de parto prematuro. Outra coisa, a gestante, ela precisa estar em dia com a saúde bucal antes de começar a gestação, principalmente quando ela é planejada, porque a mulher planeja tudo, ela vai no médico, ela vai no nutri, ela começa a treinar, mas ela não vai no dentista. Então, é importante você estar com a saúde em dia para não ter problemas durante a gestação. E se tiver algum problema, nós evitamos o primeiro trimestre e o último trimestre. O trimestre do meio é o ideal para você fazer algum procedimento, sem anestesia, sem raio-x, mas a gente consegue fazer vários procedimentos quando são necessários, não podem ser adiados. Nossa, isso é maravilhoso. Então, olha, coisas que eu não fazia nem ideia, mas é verdade. Então, olha, isso se cumpre a minha própria fala quando eu disse, nesse momento essa mulher às vezes fica invisível. Veja, eu nunca tinha pensado na saúde odontológica de uma gestante. E, quiçá, sabia que poderia interferir até no nascimento da criança. É muito sério isso, na verdade. Tinha que ser compartilhado como utilidade pública, né? Para todas nós. Eu descobri isso hoje. Então, talvez a gente esteja falhando em compartilhar isso, mas é bem importante. Meu Deus! Então, esses momentos todos são muito, muito significativos, Fer. São um resgate mesmo na vida delas, porque elas voltam a olhar para si, a ter o protagonismo, porque eu converso com todas da seguinte maneira, mas eu sou empresária, eu tenho os filhos, eu tenho o meu esposo, eu tenho o meu cachorrinho, tudo. E eu sempre relembro
que antes dela ser casada, antes da mamãe daquele bebezinho, antes da mamãe do dog, antes de todas as funções, de todas as dimensões que essa mulher ocupa, ela é uma mulher. E aí ela precisa ter esse reconhecimento, esse carinho por si. Porque se ela estiver bem com ela vai estender esse cuidado com todos os outros pertencentes da família. Sim, e isso é bem legal. Eu acho que quando a gente faz uma consultoria de imagem, ou quando a gente está disposto a se preocupar mais com a nossa imagem, faz um procedimento estético, faz um botox, faz um preenchimento, faz um tratamento dentário, a gente está se valorizando. E a gente tá fazendo alguma coisa por nós, não tá fazendo só pelo marido, só pelo filho e tudo mais. Então, é um caminho muito bonito que você faz, porque você consegue que a mulher pare e tenha um momento para pensar nela. Uhum. E aí, você também mostra que ela pode fazer isso, né? Então, assim, eu queria deixar um recado aqui para as mulheres que podem um dia vir a ser minhas pacientes ou suas clientes. Invista em você, não tenha vergonha de ter vaidade, né? Porque as pessoas acham que a estética ela é superficial, que ela não tem valor, fútil, que ela né? pode ser fútil. Na verdade, a estética ela é uma ferramenta de saúde, porque saúde é bem-estar físico, mental e social. Exatamente. E quando você for fazer essa mudança estética, seja nas roupas, seja no rosto, procure um profissional que você se identifique. Sim, né? Isso é fundamental. Que além da qualificação, tenha esse olhar humano para a individualização. A harmonização facial, por exemplo, ela não é uma ferramenta para deixar todo mundo igual, ela é uma forma de expressar a nossa individualidade. Exatamente, isso é perfeito. E é exatamente assim. É assim que eu trabalho e eu sei que é assim que você trabalha também. Porque seria muito injusto querer que todo mundo, então, já recebi isso também, né, com clientes do início. Dani, mas eu vou ter que usar roupa vibrante igual você? Eu falo, jamais. Só se o seu estilo for desse mesmo estilo que o meu. Do contrário, jamais. Então, a consultora, ela não obriga nada. Não deve fazer isso. Deve respeitar a pessoa absolutamente em todas as suas decisões. Sim. É porque o processo é sobre a gente. Sim, exatamente. Qualquer tratamento, qualquer processo é sobre a gente, não pode ser sobre o profissional. Fer, e o conhecimento é muito legal exatamente quando ele diz sobre isso, que, por exemplo, você consegue reconhecer todos os estilos e falar assim, lindo para ela, em mim eu não usaria. Você consegue respeitar que é uma outra pessoa, é um outro estilo. Você só não pertence àquele lugar. Exato. O seu é outro. É a mesma coisa dos rostos, tão hexagonais, tão quadrados. Então, assim, é bonito para quem tem de natureza e para quem não tem, é possível sim fazer alterações que fiquem também harmoniosas e outras pessoas querem só gerenciar e outras pessoas querem só cuidar, e, enfim, e assim por diante. Bonito é ser quem a gente é. Essa frase é linda. Dani, nosso tempo acabou. Não acredito, não é possível. Acho que foi passando de 2 em 2 minutos. Acho que foi. Bom, então nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria te agradecer por ter topado o meu convite. A nossa conversa, assim, foi muito produtiva, foi muito legal. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com as nossas falas, tanto profissionais que trabalham da forma que a gente trabalha, quanto aí pessoas que querem se vestir melhor, querem se sentir mais bonitas. Então, eu queria te agradecer muito de coração. Foi um prazer. E se você quiser, né, deixar também alguma palavra final, agradecer o pessoal. Ai, com certeza. Gostaria muitíssimo de agradecer a doutora Fernanda. Eu já chamo de Fer, né? Tamanha intimidade que eu fui criando no decorrer das semanas e do tempo que a gente já se conhece. Então, muito obrigada, Fer. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. É sempre uma honra poder levar conhecimento para todas as pessoas que desejam tê-lo. Então, tem a minha rede social também. Fiquem à vontade, sintam-se em casa para ficarem cada vez mais bonitas, mais estilosas, mais seguras, mais confiantes e assim por diante. Obrigada, Fer. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, foi um prazer e até mais em outro quadro Saúde e Sucesso.